Nós queremos hoje dar continuidade naquela palavra que nós já temos falado aqui, né, sobre a maturidade. E hoje vai ser a quinta palavra sobre maturidade, que está lá em... nós vamos ler o texto que está em 1 João, capítulo 2, versículo 13 e 14, para darmos início a esse estudo, a essa palavra sobre maturidade do dia de hoje. Amém. Muito obrigado, irmão. 1 João, capítulo 2. Você pode abrir lá comigo. 1 João. Nós vamos colocar na sua tela aí, e aí você pode acompanhar também, capítulo 2, versículo 13 e 14. Nós vamos ler juntos, amém? Glória a Deus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Só até aqui. Tá bom. Tem mais um pouquinho, né? Mas só essa porção já é suficiente. Muito obrigado. Então, nós falamos até agora sobre maturidade e nós falamos sobre alguns temas. Nós falamos sobre a questão dos recém-nascidos espirituais, ou seja, aqueles que nasceram espiritualmente, são bebês espirituais. Nós também falamos sobre crianças espirituais, falamos sobre a infantilidade, né, sobre a infância espiritual. Também depois falamos sobre a adolescência e juventude espiritual. E agora falta um tema ainda para a gente falar, que é a maturidade ou a fase adulta espiritual, que eu creio que é importante também nós falarmos um pouquinho sobre a fase adulta espiritual. Eu creio que nós, como eu disse, na verdade, lá no início, nós precisamos identificar em qual fase nós estamos, para que a partir do momento que nós identificamos qual fase nós estamos, nós possamos aí identificar quais os passos que nós precisamos dar na nossa vida espiritual, para nós podermos ir para uma outra fase, né, para podermos progredir, avançar, amadurecer espiritualmente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fase adulta. E a fase adulta, ela é descrita por João aqui em 1 João. Ele fala dos filhinhos, ele fala dos jovens e ele fala dos pais. Então aí nós vemos essa... É melhor olhar aqui do que lá? Tá bom, então vamos olhar aqui. É que agora, como a gente tem a tela lá, eu estava me olhando na tela. Por que será? Porque é mais fácil você falar olhando no espelho do que você falar olhando numa tela, né? Na câmera. Mas eu vou então falar olhando aqui na câmera, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a fase adulta. E o que o João ele já dá alguns indícios do que significa essa fase adulta para nós. E nós vamos olhar para esses indícios que o João já começa nos dando. Porque o João ele fala então que ele escreveu para os filhinhos, ele escreveu para os jovens e ele também escreveu para os pais. E o que ele escreveu para os pais? Ele fala duas vezes a mesma coisa em 2 versículos. No versículo que nós lemos, ele fala: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Depois ele coloca de novo: pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, o que o João está nos dizendo sobre maturidade é que a maturidade está ligada a conhecer Jesus. E não só o João fala sobre isso, nós vamos ver depois que o próprio Paulo também fala sobre isso. Aí você vai dizer, mas como que é Jesus? Porque o que era desde o princípio, a gente pode entender que é Deus, mas quando a gente olha o próprio João, quando ele fala aquele que é desde o princípio, se a gente olha lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos o texto aí também, João capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá? Não foi. Pode, João 1, isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus e estava com Deus no princípio. Então ele fala no princípio, aquele que estava no princípio, aquele que era no princípio, que é o próprio Jesus. Então ele está falando que os pais são aqueles que conheceram Jesus. Mas aí agora vem uma pergunta. Conhecer Jesus
é uma coisa que todos nós podemos dizer, né, como crentes, que nós conhecemos a Jesus. O que nos leva a sermos crentes, ou que nos leva a sermos, né, que a gente diz assim, evangélico, é o fato de nós conhecermos Jesus e termos entregado a nossa vida a Jesus. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, é porque de alguma forma eu conhecia Jesus. Mas então, o que ele está querendo dizer? Que os pais são aqueles que conheceram a Jesus, os filhos também não conheceram? Os jovens também não conheceram, os adolescentes, todo mundo conheceu. Mas se a gente entende, a gente canta isso, né? A gente canta uma música que diz, eu quero conhecer Jesus. Mas como assim se eu quero conhecer Jesus, mas eu já não conheço Jesus? Que obra é essa? Né? O que é se quero conhecer Jesus, ele está ligado, e depois nós vamos ver ainda em Efésios capítulo 4, ele fala sobre esse conhecer Jesus, mas eu quero dizer para você que conhecer Jesus, quando a gente fala de maturidade, é porque a gente não conhece simplesmente Jesus porque a gente crê que ele é o Filho de Deus, mas a gente conhece Jesus de uma forma profunda, no sentido de que aquilo que ele nos influencia a buscarmos ser aquilo que ele é. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer que nós conhecemos a Jesus se, quando nós pecamos, nós ficamos carregando um peso de culpa que é do próprio mundo, que às vezes é muito próprio do inimigo, como acusador, ou muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Jesus, mas temos dificuldade de perdoar o nosso próximo, ou às vezes nós dizemos que conhecemos Jesus, mas não conhecemos a graça de Deus, ou às vezes nós dizemos que conhecemos Jesus e pecamos deliberadamente, não conhecendo a santidade e o juízo, ou às vezes nós dizemos que conhecemos Jesus, mas não conhecemos o seu controle sobre as coisas e nós ficamos ansiosos e preocupados. Então, se o conhecer Jesus, na verdade, é um conhecer profundo de quem Jesus é, que é gerado através de uma intimidade nossa com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu consigo gerar esse conhecimento de quem Jesus é. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que os pais, ou seja, aqueles que são adultos, os que são maduros, são aqueles que conheceram Jesus na intimidade de quem Jesus é. Eu afirmo com certeza, porque isso é uma verdade na minha vida, eu afirmo para você que nós não conhecemos o que é a autoridade do nome de Jesus. Se nós conhecêssemos o que é a autoridade de Jesus na sua plenitude, nós nem estávamos mais aqui. O problema é que nós não conhecemos essa autoridade. Nós sabemos que ela existe, nós reconhecemos que ela existe, mas a gente não conhece essa autoridade. A gente tem dúvidas sobre essa autoridade, nós temos dúvidas sobre o poder dessa autoridade. Então você entende que o que eu quero falar para você é que o pai é alguém maduro, que conhece Jesus e sabe quem é Jesus e conhece o poder de Jesus. É isso que o João está dizendo, mas nós queremos avançar um pouquinho e entender também o que outros apóstolos, o que outros escritores do Novo Testamento também falam exatamente sobre esse mesmo tópico. Só lembrando, né, se você tiver algum problema com o som, que ele está muito baixo, alguma coisa assim, pode mandar uma mensagenzinha no chat aí do YouTube e a gente vai corrigindo aqui e tentando fazer o melhor para você enquanto a gente está fazendo aqui a pregação e o culto, tá bom? Então vamos continuar. E eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. O Paulo fala, eu usei esse texto também para falar sobre a infantilidade, e o Paulo fala no capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu vou ler mais uma vez, leia comigo. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Quero que você entenda aqui, Paulo ele está falando de 3 coisas que estão relacionadas com maturidade também. Essas 3 coisas que estão relacionadas com maturidade, nesse texto do Paulo, em primeiro lugar, ele fala que nós chegamos à maturidade da fé. O que significa chegar, maturidade não, a unidade da fé. Então, alguém maduro é alguém que chegou à unidade da fé. A unidade da fé, na verdade, a palavra unidade ela é muito poderosa. E a palavra unidade, ela denota uma pessoa que chegou à maturidade e ela não é mais partidarista. A gente lembra que a gente falou sobre partidarismo, quando a gente falou sobre a infância espiritual. Então, alguém que é maduro, ele não é mais partidarista. Ele não fica mais criando confusão, fofoca, isso não tem mais interesse para ele. Ele chega à unidade da fé de forma que ele entende que as pessoas têm a mesma fé e buscam a mesma coisa e vivem a mesma coisa em Jesus. Então, buscar a mesma fé, a unidade de fé. A segunda coisa que o Paulo fala, que está relacionada à maturidade, que é importante, que ela é a mesma coisa que o João fala, e por isso que eu digo que esse é o ponto-chave para nós alcançarmos maturidade espiritual. O que o João fala? O João fala que os pais, ou seja, aqueles que são maduros, adultos espirituais, conheceram a Jesus. E o que o Paulo fala no versículo 13, no 4:13, ele fala exatamente a mesma coisa. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Que nós cheguemos aonde? Ao conhecimento do Filho de Deus. Então, a maturidade, ela está ligada a conhecer quem é Jesus, conhecer a sua obra, conhecer o que ele fez, conhecer como as coisas se desenrolam no mundo espiritual, é conhecer como nós podemos chegar a conhecer esse reino espiritual. Eu acho muito legal um livro que foi escrito pelo pastor David Cho, que ele é o pastor da Coreia. Agora está na onda, né? Todo mundo gosta da Coreia, então talvez agora aí o pessoal também comece a ler o David Cho, né? Principalmente o pessoal aí que é os dorameiros. O que acontece? Ele escreveu um livro que ele chama esse livro de Quarta Dimensão, e ele fala que nós vivemos, né, numa dimensão, e a fé ela se dá numa dimensão espiritual que nós não vemos, que nós não tocamos, mas que ela existe, ela é poderosa e ela é real. E quando nós aprendemos a acessar essa área, né, essa dimensão espiritual, nós começamos então a experimentar o poder de Deus de uma forma diferenciada. Nós não experimentamos o poder de Deus e nós não sabemos como o poder de Deus se desenvolve porque nós não sabemos como se desenvolve também essa dimensão espiritual. Então, conhecer a Jesus é conhecer quem Jesus é nessa dimensão espiritual. A gente pode conhecer o Jesus homem através da leitura da Bíblia. Nós vamos ler Mateus, Marcos, Lucas, João e vamos saber que Jesus andou sobre as águas, vamos saber que Jesus curou leprosos, vamos saber que Jesus curou cegos, vamos saber que Jesus ressuscitou pessoas. Nós vamos saber várias coisas relacionadas a quem Jesus era, mas isso Jesus homem. Você está entendendo o que eu estou? Então, quando nós queremos conhecer Jesus, não é o Jesus homem que vai nos trazer maturidade, mas o Jesus espiritual, quem ele é, o reino espiritual, tudo que foi conquistado por Jesus a partir da sua morte e tudo que foi nos dado a partir da sua morte, como, por exemplo, a autoridade no nome de Jesus. Nós não conhecemos essa autoridade porque nós não conhecemos quem Jesus é de fato. A terceira coisa que o Paulo fala, então o Paulo fala da unidade da fé, fala do conhecimento do Filho de Deus, assim como João, e agora ele fala uma terceira coisa que eu acho que é uma coisa muito profunda e que eu acho que nós não entendemos quando a gente lê esse texto. Ele fala que nós precisamos chegar à maturidade atingindo a medida... Pode colocar de novo o texto? Nós vamos ler, olha lá. Cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é a medida da plenitude de Cristo? Ele está falando em primeiro lugar de medida. Então, é algo que se mede. E ele está medindo o quê? A plenitude de Cristo. Agora você diz assim, o que é a plenitude de Cristo? Bom, o que é plenitude? Plenitude é quando você completa, quando está pleno. Né? Você começa a encher um balde, o balde alcança a sua plenitude quando ele está totalmente cheio. Então, a plenitude de Cristo é quando Cristo
alcançou tudo aquilo que estava designado para que ele alcançasse. Ou seja, quando Cristo morreu e foram lhe dadas as chaves, e ele alcançou toda a autoridade, ele volta e fala para os discípulos, eis que toda a autoridade me foi dada nos céus, né? E sobre todas as coisas Jesus tem autoridade, e essa plenitude é o que o Paulo está dizendo, que nós precisamos chegar na medida da plenitude de Cristo. A pergunta é possível chegar na plenitude na medida da plenitude de Cristo? É assim como, né, a Bíblia também nos diz que Deus quer que nós sejamos santos porque Ele é santo. A gente consegue ser santo assim como Deus é? Nós não conseguimos, mas nós precisamos caminhar nessa direção. Então, qual é a direção que eu caminho para alcançar a maturidade? A direção que eu caminho é a direção para alcançar a medida da plenitude de Cristo. Quando a plenitude de Cristo se manifesta na minha vida, significa que eu sou igual ao que Cristo foi. Não, obviamente não sendo Deus, né, mas eu consigo crer, eu consigo viver aquilo que Cristo viveu, que é uma entrega plena, uma entrega total. Eu consigo viver a palavra, eu consigo viver a fé, eu consigo viver todas as coisas que a palavra declara que eu preciso viver, eu consigo crer no controle de Deus, eu consigo crer totalmente naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode fazer. Há uma entrega profunda e irrestrita na minha vida quando eu conheço a medida da plenitude de Cristo. Então, nós vemos então algumas coisas aqui que estão relacionadas à maturidade. E eu vejo, olhando para essas coisas, eu mesmo, pastor Juarez, quando eu olho para essas coisas, eu percebo o quão difícil é alcançar maturidade espiritual. Então, olhando para todas essas coisas, nós voltamos para o que o João falou, e nós vemos no que o João falou, que o João ele chama de pais. Ele escreve para os pais. Quem são os pais? São aqueles que alcançaram a maturidade ao ponto de poderem gerar filhos espirituais. Não é todo mundo que pode gerar filho espiritual. Eu falei semana passada que os adolescentes e os jovens, eles estão fisicamente prontos para gerarem filhos. Mas emocionalmente, eles não têm estrutura para gerar filhos. Eles não têm estrutura emocional, financeira, eles não têm uma educação, eles não têm trabalho. Então, na verdade, eles têm uma condição física que permite que eles possam gerar filhos, mas eles não têm nada no resto da estrutura de um jovem, de um adolescente, está preparado para que ele possa gerar filhos. Então, simplesmente alcançar a possibilidade de gerar filho, por exemplo, alguém se converteu ontem. A pessoa se converteu ontem e hoje ela já foi para a sua família e começou a falar de Jesus, e algumas pessoas da sua família já aceitaram Jesus, porque ela falou de Jesus, ou seja, ele já começou a gerar filhos espirituais. A pergunta é se essa pessoa estará em condições de cuidar desses filhos espirituais, assim como talvez um adolescente teria condições de cuidar de um filho que ele gerou, porque ele não tem estrutura emocional, financeira, profissional, para cuidar daquela criança. Então, simplesmente ter condições de gerar filho não significa maturidade. Maturidade significa gerar um filho no tempo certo, para que você possa cuidar desse filho de forma adequada e para que esse filho possa também ser nutrido, para que esse filho possa ser acompanhado, para que esse filho possa ser educado, para que esse filho possa ser acompanhado, instruído. Então, tudo isso ele está contido na questão de gerar um filho. Então, gerar um filho não é uma coisa tão simples quanto talvez a gente possa imaginar. Gerar um filho é algo extremamente complexo e custoso, né, em qualquer fase da vida. Então, o que define uma vida madura espiritual é aquele momento em que você alcança a possibilidade de você gerar um filho e você não só gerar o filho, mas cuidar do filho. O pessoal sempre fala, né, tem um ditado do mundo, né, que diz que pai não é aquele que gera, pai é aquele que cria, aquele que educa. Por quê? Porque, como eu disse, gerar um filho, né, qualquer adolescente de 12 ou 13 anos tem condições. Mas agora, gerir um filho, de cuidar, de acompanhar e fazer com que aquele filho se torne um homem ou uma mulher saudável, isso é o papel de alguém maduro. E a mesma coisa acontece, então, quando você alcança a maturidade, significa que você agora tem condições de cuidar de alguém espiritualmente e fazer com que aquela pessoa cresça, e você vai conseguir acompanhar aquela pessoa
fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E quando a gente fala do discipulado, por exemplo, dentro da igreja, a gente fala sobre o discipulado. E o discipulado, ele é exatamente esse caminho que nós queremos trilhar de cuidarmos uns dos outros, de gerarmos vidas, mas não de simplesmente gerarmos vidas e abandoná-las, mas é gerar vidas e acompanhar essas vidas, nutrindo-as, para que elas possam crescer e se tornar crentes maduros, crentes saudáveis no Senhor. Não é simplesmente gerarmos filhos e crescer e ter uma igreja grande, cheia de crianças espirituais, mas que cada pessoa, ao alcançar a maturidade, possa adotar um desses filhos que estão sendo gerados e também trilhá-lo, né, ou levá-lo à maturidade através do ensino, através da correção, através da disciplina. O que Paulo diz, então, é que nós precisamos deixar para trás as coisas de menino, as coisas de criança, e começar, porque o Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que quando ele era menino, ele pensava como menino, e ele agia como menino, e tudo era de menino, mas quando ele chegou a ser homem, ele deixou para trás as coisas de menino. Para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual, nós precisamos identificar as atitudes que estão em nós, que são atitudes de menino, e precisamos olhar para essas atitudes de pessoas maduras e precisamos começar a buscar essas atitudes maduras na nossa vida. Então, por exemplo, o desafio para você é você pensar em alguém que talvez seja um recém-nascido espiritual, né? Ou alguém que talvez alguém que nem aceitou Jesus ainda. E você tomar como desafio adotar essa pessoa e cuidar dessa pessoa. E ver o quanto tempo você consegue aguentar cuidando dessa pessoa. Eu vi uma vez um filme em que, para ensinar sobre essa questão de paternidade, uma professora, ela pegou e deu um ovo para cada aluno e falou para cada aluno assim, esse ovo é o seu filho e você precisa cuidar dele por uma semana. E, na verdade, se eu não me engano, se eu não estou enganado, uma das crianças, ou uma das crianças de toda a sala conseguiu chegar no final de semana com aquele ovo inteiro. Os outros todos, né, vai correr com o ovo, tropeça, cai, senta em cima do ovo, tá na mochila, joga de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem cuidado, porque não tem a ciência de que aquilo lá era um filho, mesmo que você tente fazer, né, o objetivo. A questão que eu estou querendo trazer através desse exemplo é que talvez nós também, se nós assumirmos uma filiação de alguém, ou seja, uma paternidade de alguém, para tentarmos acompanhar essa pessoa, nutrindo-a, ensinando-a, disciplinando-a, para que ela possa crescer, ensinando da palavra, quanto tempo eu aguentaria sem eu quebrar essa pessoa? Essa é uma pergunta importante, porque isso denota o tamanho da sua maturidade no Senhor. Se você não tem condições de acompanhar um recém-nascido espiritual por mais do que uma semana, ou um mês, ou 6 meses, e você assim, eu não aguento mais. Eu já ouvi muito disso, de discipuladores que vinham falar comigo, você, pastor, eu não aguento mais aquele discípulo. Pode colocar outro discipulador que eu não quero mais. Assim, e é a mesma coisa que eu chegar, né, e chegar para, sei lá, para Solange, ou chegar para alguém e dizer assim, por favor, pega o Davi e leva embora, porque eu não aguento mais esse filho, né? Ele é meu filho, eu tenho que cuidar dele, e não importa o quanto a gente briga, discuta, ou ele desobedeça, eu preciso cuidar dele, eu preciso ensinar ele, e ele é meu filho, e eu não vou abandonar ele, porque ele é meu filho. Nós não temos essa mesma noção quando a gente fala de filhos espirituais, e a gente, de fato, abandona muitos filhos, porque começa a dar trabalho. E todo filho dá trabalho. Para quem tem filho aqui, filho dá trabalho, Lucas? Não. Filho dá trabalho, Larissa? Filho dá trabalho, Enoque? O Enoque tá escutando a transmissão ali para ele prestar atenção. Filho dá trabalho, Enoque? Ele respondeu. Ter filho dá trabalho, mas também dá muita alegria. Dá muita alegria. Então, o que acontece? Eu quero dizer para você que se nós queremos alcançar a maturidade espiritual, nós precisamos entender que nós precisamos crescer na paternidade espiritual. Eu preciso entender que a minha vida precisa ser utilizada por Deus para gerar filhos, e quando eu gero um filho, eu preciso assumir como filho espiritual de verdade.
Então, o que é um filho espiritual? Ele vai fazer besteira, vai fazer coisa que não deve, vai arrumar encrenca com criança de outras famílias, né? Vai empurrar os amiguinhos para pegar brinquedo, ele vai criar confusão, ele vai falar palavras que não deve, né? As palavras que as crianças mais aprendem são aquelas que elas não devem, né? Você fala, não precisa falar, você fala meia vez, ele já aprendeu e ele já está repetindo, né? Se você tenta ensinar palavras legais, não, palavras legais parece que não tem graça. O que tem graça é aquela palavra que não pode. Isso acontece com crentes recém-nascidos também. Eles têm que aprender o seu linguajar, eles têm que aprender a se comportar, e tudo isso quem vai ensinar são aquelas pessoas que assumiram um papel de paternidade. Muitas vezes as pessoas querem jogar esse papel de paternidade todo para o pastor, né? E aí eu quero dizer que quando as pessoas entendem que o pastor é o único pai da igreja, ou seja, aquele único que vai nutrir, que vai cuidar, que vai acompanhar, que vai visitar, que vai orar, nós vamos ter sempre uma igreja de crianças e adolescentes espirituais, porque ninguém nunca quer ser pai. Ninguém nunca quer assumir nada. E isso é interessante, porque quando o João ele chama de pais, lá em 1 João, nós precisamos entender que há uma diferença cultural muito grande entre aquele momento em que João escreveu a carta e o momento que nós vivemos hoje. Hoje nós temos vários casais que não querem ter filhos, que não pensam em ter filhos. Nós temos vários casais que dizem assim, não, tô bem assim, eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente não quer ter filhos. A gente acha que não precisa ter filhos. E as pessoas, de fato, decidem muitas vezes não ter filhos e ficarem sem filhos porque acham que é muito trabalhoso, muito custoso, é muito caro ter filho, então não vão ter filho. Isso não era uma realidade na época em que João escreveu essas cartas. Quando João escreveu essas cartas, ter filho era uma obrigação de todo mundo. Todo mundo, quando casava, já pensava, tem que ter filho. As mulheres, né, quando casavam, a primeira coisa, não, vou começar a ter filho já. Eles tinham vários filhos. Ter filhos era uma necessidade. Então, quando ele fala lá em 1 João, e ele escreve para as pessoas essa carta, ele está escrevendo a pais, ele está escrevendo como essa mentalidade de que ter filhos é algo necessário. O problema é que essa ideia de que não ter filhos é algo legal, que existe no nosso meio hoje, ela começa a invadir a igreja. E dentro da igreja, você começa já a ver pessoas também pensando, eu não vou ter filhos espirituais porque ter filho espiritual dá trabalho. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Ou às vezes faz como lá na Europa. Na Europa, então, agora é bom ter um filho, eles têm um filho só e é suficiente. E o que está acontecendo é que a população está caindo porque eles não têm filhos. E muitas igrejas acontece a mesma coisa. Não, eu tive um filho, já está bom, né? E parou por ali mesmo. O que faz uma igreja crescer é crentes maduros que geram outros crentes maduros. Isso é uma igreja que cresce, isso é o desejo de Deus para a igreja. Que os crentes amadureçam ao ponto de gerarem outros filhos que também se tornam filhos maduros. Agora, em Gálatas capítulo 4, também tem algo muito legal. Gálatas capítulo 4, nós vamos colocar o texto para você aí na tela. Gálatas 4, do 1 ao 10, vamos lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses
ocasiões especiais e anos. Até aí. Aqui o Paulo, ele está usando um texto que tem tudo a ver com maturidade. Ele começa esse texto falando que o herdeiro é aquele que vai receber uma herança. E o herdeiro, quando ele é criança, por uma questão de proteção, eles não entregam a herança para uma criança administrar. Eles deixam a herança na mão de administradores, de curadores, e esses administradores, então, eles vão cuidar da herança e vão cuidar da criança até que a criança alcance uma idade que seja suficiente para ela mesma administrar a sua própria herança. Então, o que está sendo dito por Paulo é que, então, o herdeiro, enquanto ele não amadurece, ele não difere do escravo, porque ele está dentro de casa e ele tem que obedecer aquilo que os administradores dizem que ele precisa obedecer. Então, ele é tido como simplesmente mais um servo da casa. Ele fala, ó, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo, ele não tem acesso a nada. O que Paulo está dizendo é que o acesso à herança, ele vem quando você alcança a maturidade. O que isso quer dizer? Agora nós precisamos entrar um pouquinho mais no texto, por isso que nós lemos o texto inteiro, até o versículo 10, porque aí o Paulo ele desenvolve essa história, ele começa dizendo que antes de Deus enviar Jesus, nós éramos como escravos e nós estávamos sendo regidos por uma lei. Mas quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, e através desse Filho ele enviou o seu Espírito, nós falamos sobre isso domingo, e através desse Espírito nós fomos adotados e nos tornamos herdeiros daquilo que Deus tem para nós. Porém, ele continua dizendo que como que agora, se nós somos herdeiros, como nós voltamos aos mesmos rudimentos que haviam antes? Ou seja, quando? Quando ele considera que eram meninos e estavam sob a tutela da lei. O que ele está dizendo, que é a herança, o que torna a maturidade, o que traz a maturidade para que você saia da escravidão e passe para a herança, é a chegada de Jesus, que é o que tem a ver com o que o Paulo e o João falaram, que é o conhecimento de quem Jesus é. O conhecimento de quem Jesus é nos dá o acesso à herança daquilo que Deus tem para os seus filhos. E que herança é essa? A herança é a saída da lei. Por que isso é importante? Agora nós vamos falar de algo muito importante, eu quero que você entenda. Maturidade espiritual está ligada à religiosidade. Todo crente religioso não é maduro. Porque o que é um crente religioso? Nós vamos entrar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outras oportunidades, mas hoje, só para você entender, o crente religioso é aquele que é preso a normas, que é preso a formatos, ele não consegue viver fora de um determinado formato. Então, por exemplo, se foi dito para ele, eu tenho tem vários exemplos para contar, né? Um dos exemplos é uma vez eu fui instituir a ceia, nós tínhamos um culto de ceia, e aí quando a gente foi fazer a ceia, teve um irmão que não quis tomar a ceia, porque naquele dia que eu preparei a ceia, instituí a ceia na igreja, eu não estava de terno e gravata. Porque para instituir a ceia tem que estar de terno e gravata. E teve irmãos que ficaram chateados comigo, porque o dia que eu fui fazer a apresentação, né, a consagração de uma criança, eu segurei a criança no colo, orei por ela e consagrei a criança ao Senhor no meu colo. E eles ficaram muito chateados, falaram que praticamente não valeu aquela consagração, porque eu deveria ter levantado a criança. Né? Aquela coisa assim. Tinha que ter feito o Rei Leão ali com a criança. Se não fez o Rei Leão, eu não levantei para Deus ver a criança. Como é que Deus vai ver a criança no meu colo, né? Estava escondida aqui no meu colo a criança. O que é isso? Isso é religiosidade. Se você não faz daquele jeito, não vale. Então, por exemplo, tem uma irmã que eu fui orar para fazer uma inauguração de uma loja nova dela. Aí eu fui lá, levei, ela pediu para levar o óleo, eu levei o óleo. E aí, eu, pastor Juarez, né, eu prefiro seguir aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos usar o óleo quando nós vamos orar por enfermos.
A Bíblia não fala de usar óleo para ungir carro, para ungir casa, para ungir utensílios. Não fala de usar óleo para nada disso. Então eu não uso. Mas essa irmã, a gente estava ganhando ela para Cristo e tal, então ela pediu e eu fiz um sacrifício. Levei o óleo e aí coloquei um pouco de óleo, passei um pouco de óleo e depois, quando eu fui embora, ela estava super chateada e ela falou para uma outra irmã, falou assim, aquele óleo lá deve ser caro pra caramba, porque o pastor veio aqui nem para gastar óleo na minha loja. Né? Porque o que era importante para ela era o óleo. A pergunta que eu faço, o que protege o carro, a casa, o objeto, a sua vida, é o óleo ou é a oração? A Bíblia fala, né, se alguém de vós estiver doente, chame os presbíteros, eles vão ungir com óleo, e ele continua dizendo, e a oração da fé salvará o doente. É o óleo que salva o doente? É a oração da fé. O óleo é apenas um símbolo. Como símbolo, ele não tem poder nenhum. Ele não tem poder nenhum. Isso é religiosidade. Quando nós estamos presos a estes símbolos, seja o óleo, seja uma roupa, seja... A gente tem um monte de símbolos crentes, e a gente acha que o símbolo crente tem algum poder. Símbolos crentes não têm poder nenhum. Isso são sinais de falta de maturidade, porque você não conseguiu compreender a herança que você tem em Jesus. Qual é a herança que você tem em Jesus? Ele te libertou totalmente da lei. O que é esse libertar da lei? Vamos com calma. Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala assim, ó, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois, livres, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Ele não está falando do pecado, ele está falando da lei. Tem muita gente que é escravo da lei dentro das igrejas. Ah, não posso fazer isso, porque se eu fizer isso... A gente estava brincando esses dias, né? Brincando em partes, né? A gente estava conversando e aí surgiu a história. Eu vou falar algo aqui que talvez você também vai ficar... Mas será, pastor? Se você dá o dízimo só porque é lei, você está errado. Porque dízimo, ele é amor, ele é generosidade. Se você dá porque você tem medo que o devorador vai te pegar, você está errado. Você está totalmente errado, porque você foi ensinado errado. Porque muita gente fala, ó, se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Aí você está sempre lendo isso. Não, pastor, olha, rapaz, ainda bem que eu vim hoje na igreja que eu tenho que trazer meu dízimo, porque se eu não der o meu dízimo, rapaz, o devorador está pronto para me pegar. Né? A gente tá, por isso que eu falei que a gente brincou, né, que a gente brinca que caiu na malha fina do inferno, né? Ou seja, você não deu o dízimo de alguma coisa, caiu na malha fina. Lá está o diabo lá fazendo a conta. Ah, ele recebeu 1.000 e deu 90 de dízimo. Agora que eu pego ele. Né? Você não entendeu a graça. Você não entendeu o que é o poder de Deus. Você não entendeu que você está livre da lei e que você dá oferta, você contribui com a obra por causa de generosidade, por causa do seu coração. Você quer fazer parte daquilo e você coloca o seu dinheiro, você coloca os seus recursos naquilo porque você entende que o melhor projeto do mundo é a obra do Senhor, é a igreja. Se você não entende isso, você ainda precisa amadurecer na sua fé. Então, é se libertar da religiosidade. Como eu disse, um dia eu ainda vou pregar especificamente uma série sobre religiosidade, porque eu creio que é importante nós entendermos que nós precisamos nos libertar de regras que foram criadas por homens para tentar manter as pessoas presas. O que está acontecendo aqui em Gálatas, entenda, Gálatas é um livro que foi escrito por Paulo, porque aqueles crentes da Galácia, eles receberam o evangelho e depois disso, alguns judeus foram até lá e começaram a ensinar eles que eles deveriam, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar esse dia, tem que guardar aquela festa, não pode usar isso, não pode... E aí começaram a ensinar aqueles crentes uma série de leis que eram leis judaicas e que já não tinham mais serventia nenhuma. E o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo, de novo, eu quero que você leia comigo, coloca de novo o texto, por favor, no último versículo, que é o versículo 10. O Paulo fala, vocês estão observando dias especiais? Pode ir mais para frente, no versículo 10, coloca lá de novo, por favor. Eu vou ler dessa mensagem aqui que está igual a minha leitura está diferente. Pode ir para frente. O versículo é o último versículo. Está faltando? Ficou. Mas a gente leu antes.
Mas tudo bem, eu vou ler aqui então, você só creia que está escrito, depois você confere lá. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim, ó. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aí o versículo 11, ele fala assim, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O que o Paulo está dizendo? Que ele ensinou eles tantas coisas e agora é inútil. Por quê? Porque eles estavam pensando, não, a gente tem que guardar o sábado. Ah, não, a gente tem que guardar o dia da festa das cabanas. Ah, não, a gente tem que guardar o dia da festa da lua nova. Então, eles estavam de novo entrando numa onda de leis, que o Paulo diz assim, essas leis morreram. E o que acontece hoje, nos dias de hoje, nós estamos voltando às leis. As pessoas de novo, né, entendendo que tem que guardar determinada vestimenta, que tem que guardar determinado dia, de que tem que fazer, não, se eu não fizer essa lei, o diabo vai me pegar. E não é assim que funciona. Então nós precisamos nos desprender das leis e aprender a viver na graça. O que é isso? Isso é exatamente o que o Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 10, ele está dizendo que quando nós voltamos aos rudimentos anteriores, que rudimentos ele está falando? Ele está falando exatamente da lei. E ele está dizendo que quando nós voltamos a esses rudimentos, nós voltamos a ser escravos. Se nós voltamos a ser escravos, nós voltamos a ser como aquele filho que era herdeiro, mas que não difere do escravo, porque ele não tem maturidade para acessar a herança. Quem acessa a herança é quem compreendeu a plenitude da estatura de Cristo. E aí, então, conhecer Cristo nos liberta da religiosidade. Conhecer Cristo nos traz unidade de fé. Conhecer a Cristo nos faz nos tornarmos pais espirituais maduros, que vão gerar outros filhos também maduros espiritualmente. O que mais que acontece? Então, você vai percebendo aí que a maturidade espiritual ela está ligada com essa questão de libertação de um sistema de leis que muitas vezes está aprisionando igrejas inteiras. Deus quer que você seja livre, que o Espírito tenha liberdade sobre você, que você possa caminhar em liberdade, sem peso de lei, sem peso de pecado, porque o pecado já foi pago, o preço do pecado já foi pago por ele. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. O preço da reconciliação já foi pago pela sua vida, você já está reconciliado com Deus. Então não aceite nenhum tipo de religiosidade sobre a sua vida, porque a religiosidade não provém do Senhor. A religiosidade provém do homem para aprisionar você e impedir que você alcance maturidade no Senhor. Com isso, eu quero encerrar a nossa série de pregações sobre maturidade. E nós vamos ver aí uma outra série de pregações para as próximas semanas, vamos amadurecer algum outro tema. Eu estava pensando seriamente em começar a pregar sobre o Espírito Santo e sobre os dons espirituais, que aí também nós vamos para aí umas 5 ou 6 ministrações, e talvez a gente comece com elas online e termine presencial. Essa tem que terminar presencial, né? Porque essa aí, meu Deus, é manto. Essa tem que terminar presencial, e aí no dia de terminar é fogo puro, né? É mais do que o Pentecoste, né? Ou é um novo Pentecoste do Senhor na igreja. Então, estou amadurecendo, vamos ver, talvez na próxima semana a gente comece falando um pouquinho então sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, os dons espirituais, como esse negócio funciona, como esse negócio se dá no dia a dia da igreja e como você recebe os dons, como que eles se manifestam no corpo, no dia a dia da igreja. Tudo isso muitas vezes tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e nós queremos aprender mais. Então, talvez esse seja o nosso próximo tema. E aí também, aí vai longe, talvez mais uns 5 ou 6 terças-feiras, tratando sobre esse tema do Espírito Santo. Mas eu creio que é algo importante para nós podermos continuar crescendo e conhecendo. Então, você percebe que a nossa terça top, ela começou nós começamos a andar pegando determinados temas para aprofundar o nosso conhecimento daqueles temas, por isso que a terça top chama, né, terça top, que é treinamento, oração e palavra. Ela tem a ver com treinamento em cima da palavra, para que nós cresçamos e conheçamos mais do que a palavra tem para nós. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você, para que você amadureça e para que nós possamos alcançar a plenitude da estatura do Senhor, ou a estatura da plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, vamos orar? Senhor, nós queremos pedir, no nome de Jesus, que o Senhor venha sobre esta igreja
trazendo maturidade. Pai, que toda infantilidade espiritual seja lançada fora no nome de Jesus. Deus, daqueles crentes que já estão caminhando, daqueles crentes que já estão há muito tempo no Evangelho, que nós possamos abandonar toda a religiosidade, que nós possamos abandonar tudo aquilo, Senhor, que nos prende, que nos amarra, que está muito mais ligado com a lei do que com a graça do Senhor. Nós queremos viver a graça do Senhor Jesus e queremos experimentar a plenitude dele. Então, nos ajuda a conhecermos mais do Senhor, que nós possamos, assim como declara a canção, nós queremos conhecer Jesus, nós queremos conhecer mais de Jesus, muito mais de Jesus, e nos ajuda, Senhor, a caminharmos nesse conhecimento. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem muito mais para nós, que o Senhor quer nos dar, Senhor Jesus, um conhecimento profundo da Tua palavra, do poder que há no Teu nome, da autoridade que há no Teu nome, Jesus, para que nós amadureçamos e sejamos crentes poderosos. Amadurece a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.